Olá! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma análise. Para começar, eu já deixo o aviso de que esse é o Almanaque Algaroba. E hoje a gente vai dar uma dica de livro daquelas que realmente mudam o jogo. O nosso foco aqui é uma obra absolutamente fundamental para entender a comunicação visual moderna e, claro, decifrar todas aquelas engrenagens escondidas por trás daquilo que a gente lê todos os dias. Então, vamos lá! A indicação de hoje é o incrível Pensar com Tipos, da Ellen Lupton. É importante enfatizar logo de cara que este livro já é considerado um clássico absoluto, viu? É um guia definitivo, quase obrigatório, para quem quer aprender a fundo os princípios e as mecânicas centrais da tipografia. É literalmente o tipo de leitura didática que transforma por completo a maneira como a gente passa a enxergar o mundo, seja no papel impresso ou nas telas digitais. Mas antes da gente destrinchar o conteúdo, vale a pena fazer uma apresentação de quem está por trás dessas páginas. Ellen Lupton não é pouca coisa não, tá? Ela é uma das autoras e educadoras mais respeitadas na área de design nos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, ela atua como curadora de design contemporâneo no Cooper Hewitt National Design Museum, lá em Nova York, e também é diretora do programa de design no prestigiado Maryland Institute College of Art. Ou seja, toda a experiência prática e acadêmica dela traz uma base gigantesca para o que a gente vai ver aqui. E a história de como esse livro nasceu é super curiosa. Lá na introdução, a Lupton conta que decidiu criar esse manual prático simplesmente porque os próprios alunos dela de tipografia não tinham um material de base claro, acessível e bem estruturado. As opções que existiam na época eram meio enciclopédicas demais, muito focadas em nostalgia, ou então rasas. Daí ela solta essa frase maravilhosa: "Não tive outra alternativa a não ser escrevê-lo eu mesma." Pois é, da necessidade real de uma sala de aula nasceu um manual prático de um valor inestimável. Para resolver de vez esse problema de ensino, ela montou uma estrutura que é brilhante. A obra faz um resumo super didático de tudo, dividindo o conteúdo sistematicamente em 3 blocos principais: letra, texto e diagrama. E essa divisão constrói o nosso aprendizado com uma lógica fantástica. Funciona assim: o livro começa lá no nível micro, sabe? No átomo mais básico de todos, que é a letra individual. Depois a coisa se expande para a união dessas letras em corpos maiores e mais coerentes que formam o texto. E por fim, a gente chega naquela visão macro, na organização espacial de toda a página em si, que é o diagrama. É literalmente uma construção de blocos, indo do menor detalhe até o quadro geral. Bom, a nossa primeira parada nessa jornada teórica é a seção focada na letra. É aqui que a gente explora, por exemplo, como os gestos da caligrafia e as proporções do corpo humano deram origem a toda a tipografia clássica. E para entender bem como as coisas surgiram na prática, olhem só que genial a origem desses termos do nosso dia a dia. Antigamente, os tipos de metal eram guardados em estojos de madeira pesados nas gráficas tradicionais. As letras maiúsculas ficavam sempre guardadas na gaveta de cima e as minúsculas na gaveta de baixo. E é exatamente por causa dessa disposição física dos móveis que até hoje a gente usa os termos caixa alta e caixa baixa. É a história do design mantida viva através do nosso vocabulário. Ainda nessa seção, o livro aborda temas essenciais como o contraste histórico entre os estilos tipográficos. Ele mostra as primeiras fontes que a gente chama de humanistas, que tinham aquela raiz bem orgânica, imitando o desenho feito à mão, competindo com formas muito mais abstratas e geométricas que surgiram depois. Com a chegada da industrialização e o boom da propaganda no século XIX, foi preciso criar fontes pesadas e imensas, quase monstruosas, para capturar a atenção das pessoas nas ruas. Isso acabou afastando as letras do traço humano e empurrando o design direto para a era das máquinas. O que nos leva direitinho para a segunda etapa, o texto. Aqui, a mentalidade precisa mudar um pouco, porque as letras deixam de ser vistas de forma isolada e passam a ser analisadas em grupo, como um grande campo contínuo de leitura. É exatamente aqui que a gente entende a importância das classificações históricas e das famílias tipográficas. O livro ensina que dominar essas famílias é algo crítico. Usar a fonte romana regular junto com o itálico, o negrito ou os versaletes é o que realmente cria aquela hierarquia visual para guiar o nosso olho na hora da leitura. Ajustar a textura, a cor visual que o bloco de texto forma e a densidade na página exige que a gente compreenda as famílias de fontes como um sistema único, super integrado. E para amarrar todos esses elementos dentro do espaço, a gente entra na terceira parte, que foca no diagrama, ou seja, na nossa organização espacial da página.
Há uma linha do tempo muito legal explicada nessa parte, mostrando como as estruturas de layout evoluíram. Lá no início do século XX, artistas de vanguarda, como os dadaístas e futuristas, simplesmente atacaram as limitações rígidas e lineares dos velhos tipos de metal. Eles quebravam regras de propósito e espalhavam as letras de um jeito totalmente caótico. Num contraste absurdo com isso, lá pelas décadas de 40 e 50, o design viu nascer o racionalismo suíço, que trouxe um pensamento hiperestruturado, focado em grades programáticas e matemáticas. Basicamente, foi o caos criativo abrindo espaço total para o rigor analítico. Certo, mas e na prática? Em quais áreas do design gráfico a gente pode utilizar todos esses ensinamentos? A resposta é em absolutamente todas. Esses princípios de letra, texto e diagrama formam o chão em que a comunicação visual moderna caminha hoje em dia. Para dar um exemplo de aplicação bem contemporânea, pensem nas fontes tradicionais, aquelas criadas lá atrás para impressão do papel, em contraste com as fontes que tiveram que ser desenhadas do zero para o mundo digital. O livro explica muito bem o papel do anti-aliasing, que é aquela suavização inteligente das bordas. Fontes como a Verdana e a Georgia foram projetadas de forma ultra específica para se adaptarem à grade de pixels das telas, tudo isso para evitar que as curvas ficassem parecendo um lance de escadas e garantissem uma boa leitura nos nossos monitores e celulares modernos. E tem mais. Além de todo esse banho de teoria e história, o livro é uma verdadeira mão na roda para o trabalho diário. Ele traz seções de apêndices muito ricas que funcionam como um manual de utilidades mesmo. Tem exercícios práticos para treinar a diagramação, dicas preciosas de edição e as regras definitivas para acabar de vez com aquelas dúvidas crônicas sobre o espaçamento correto e uso da pontuação. É um guia de sobrevivência fantástico. Para resumir, Pensar com Tipos é aquele livro que a gente pode chamar de obrigatório sem medo de errar. E sabe por quê? Porque não é só um livro sobre como as fontes são desenhadas, mas sim sobre como a gente utiliza essas ferramentas na prática, com propósito e sabedoria. É uma obra indispensável para os designers, sem dúvida alguma, mas também para editores, escritores, produtores gráficos, estudantes e para qualquer pessoa que se interesse profundamente pela cultura visual que nos cerca. Então, para fechar nossa edição do Almanac Algaroba de hoje, eu quero deixar uma pequena provocação para a gente pensar. Depois de desconstruir a mecânica inteira por trás das letras que a gente lê, como será que a tipografia que esbarramos todos os dias, seja num outdoor, numa embalagem ou na tela do celular, molda silenciosamente, mas de um jeito muito poderoso, o significado da mensagem? Fica aí o convite para a gente começar a observar os textos ao nosso redor com um olhar muito mais crítico e treinado, lembrando sempre que a forma como a gente escreve acaba moldando o que a gente disse. Muito obrigada pela companhia e até a próxima análise.